escrever essa dramaturgia no curso de dramaturgia, né, no período que eu estudava aqui na SP Escola de Teatro. E de repente acontece esse fato, né, que é real. Eu estava correndo de uma sede para outra da escola e realmente meu brinco cai e eu abaixo para pegar ele, cai mesmo no bueiro, eu não consigo pegar ele. E essa parada dessa minha correria me faz lembrar dessa memória de infância que é minha mãe falando que eu perdi o brinco no mar e que era Iemanjá que pediu o brinco. E aí eu penso que poderia criar uma história de uma entidade que vive nos bueiros da cidade. Como seria essa entidade, sabe? Como eu tô muito ligada a esse contexto da cidade, essa situação das mulheres, das violências, assim, e das memórias, e da repressão, e da dureza, e até por ter essa questão do direito penal subterrâneo também, essas violações, esse fato me faz conectar com essa história subterrânea, assim. E aí começo a escrever monólogos de violência contra a mulher. E aí, num determinado momento que eu me deparo com esse livro da Elsa, resolvo pesquisar isso no mestrado, toda essa história se junta e eu resolvo trazer essa memória. Mas é isso, nesse processo criativo, o objetivo é que a palavra delas chegue no conteúdo da dramaturgia, né? Então tem trechos da dramaturgia que são palavras dessas mulheres, que nem a Nivalda que tem as histórias censuradas, as peças censuradas, né? Tem peça dela que ela conseguiu montar 3 vezes só e depois foi impedida pela censura de montar. Então, através das palavras delas na dramaturgia, através das palavras delas em entrevistas e informação histórica mesmo. O que interessa é entender que existiram mulheres que estavam olhando para o teatro, olhando para o momento político naquele momento e falando sobre aquele momento político. Então, o olhar específico de algumas mulheres sobre esse momento político e que quando eu estou estudando teatro na graduação, eu não tenho acesso a essas dramaturgias. Quando eu estou estudando a história do teatro brasileiro, eu tenho acesso a outras dramaturgias. Socorro! Dizia o personagem poeta da peça Aprender a Nadar, de Nivalda Costa. Ninguém te ouvirá no país do indivíduo, respondia a voz em off. Desmanchaste meu sonho, retrucava o poeta. E então conclui a voz. Compreendemos a responsabilidade econômica de matar sonhos. Poeta, fecha as portas dos teus males. Aprender a Nadar foi o primeiro texto censurado de Nivalda Costa. Ela teve mais 5 textos censurados durante a ditadura. Nivalda Costa, além de dramaturga, ela era membro do Movimento Negro Unificado na Bahia, uma das suas fundadoras. Antes de começar a escrever essa história, eu nunca tinha ouvido falar dela. Nivalda morreu em 2016, mas a sua voz ainda ecoa. Acho que você faz uma coisa que eu acho legal no teatro, que é esse teatro que a gente faz hoje, né? Que não é nem o dramático, não é nem o narrativo, é tudo misturado, né? Mas eu acho que, por exemplo, principalmente nas partes que foram para lá agora, essas leituras acho que você tem que descobrir, Patrícia. Isso que ela está falando, assim, mesmo as leituras, você tem que descobrir, para a gente poder descobrir com você. Porque são textos, e aí ficam palavras assim, né? E na terceira é igual uma música, né? Quando você está assim, na terceira o pulso você já não ouve mais a letra, porque você está assim, né? Quando você narra esse livro, você narra. Mas quando tem uma memória, estou chamando de memória, você está processando de encenação. Você ir com as capas, entendeu? De uma mão, assim, eu não sei fazer, não sei como é que fazer. Está juntando que tem que puxar. Tudo é uma coisa repleta de coisas, de camadas. Estado, aí tudo bem, estado, podemos fazer 1000 técnicas para o estado. Mexer a voz, falar, mexer em ritmo, 1000 técnicas. Mas você tem que ver qual técnica é boa. Mas tem que mudar o ritmo. Se o ritmo fica da narrativa igual ao da memória, eu não sou lançada na memória. É que uma semana antes, eu me encontrei com uma...
alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. Primeira vez que você fala encontro com o mar, me dá a sensação que não é tudo percepção assim, de primeira, segunda escuta, né? Que eu já tinha assistido uma vez. Que é não sei o que, mas eu me encontrei com o mar antes. Não, essas informações não são bulas básicas, são portais que eu tenho certeza que você teve para escrever. Você deve ter suado um pouquinho, ter tido umas febrinhas. Tem uma coisa um pouco febril, de uma coisa que é uma coisa de direção, te ajudar a achar essa imagem e você dá para a direção um pouco a tua atriz agora. Sair do domínio do texto, deixar o texto na mão. Tudo bem, você tem que ler, mas você tem que pegar esse texto, eu acho que marcar como atriz. Pegar um texto novo, ficar pondo cor, começar a marcar como atriz. Marcar alguém que está estudando texto. E deixa a direção de dominar, esquece um pouco a lógica, tudo. Entra em cada cena, se perde um pouco para você aprofundar. Agora vocês fizeram todo, eu sairia completamente do todo. Porque o todo ela já sabe. Sim. É inferno, porque ela escreveu. Então ela fica no todo. Tem que ajudar ela a sair do todo. Entendeu? Mudar de ordem a cena, deixar ela perder um pouco o sentido de ter que a cena ter sentido. É que uma semana antes eu me encontrei com o mar, alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. Eu me encontrei com o mar, alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. Uma semana antes, eu me encontrei com o mar, alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. É que uma semana antes, eu me encontrei com o mar, alimentada por aquele feroz ir e vir das ondas, com o registro recente de um olhar, eu estava preparada para aquele encontro. E aí a gente pensou de fazer para vocês para a Lua, sobre a memória, porque ela trabalha com corpo-memória, né? E para você falar sobre as mulheres, falar um pouquinho sobre as mulheres, né? E a ditadura, enfim, falar um pouco sobre esse tema das mulheres, assim, que eu acho que é uma coisa que eu também gosto de você. Dá pra gente construir a partir dessas entrevistas, de repente, porque como a Dulce está falando sobre a Etienne, da Eleni, de repente, se a gente conseguir mais um pouco, dá pra gente construir nesse momento esse material, entendeu? Se vocês esticarem muito esse tempo com muito material também, até que ponto, né, vocês perdem o fio da meada? Será que a gente não vai ocupar um tempo na economia do trabalho, que talvez vocês deveriam colocar outras figuras que realmente que estão vivas ainda e que viveram esse período? Porque no caso da Dulce, a Dulce, ela viveu esse período. Ela foi uma militante. Você falou em conceito, por exemplo, você pensar o espetáculo como uma espiral, o que esse vídeo vai acrescentar para eu voltar a ver a cena? Acho que esse deveria ser o principal motivo de estar lá. Porque são vários documentos, vocês têm uma sequência de documentos aí. Texto, vídeo, música, né, o próprio texto que você vai falar, a questão da Comissão da Verdade e tal. Esse é o momento para mim que vocês, quase desse museu, né, de documentação que vocês falaram. Não me incomoda o fato de você estar fazendo uma ação, algo que que simbolize ou que, né, mostre uma passagem de um documento para o outro. Mas talvez tenha que ficar mais claro, né, o que vocês querem com isso mesmo. Parece também, lembra um pouco um ritual. Tem uma coisa meio ritual. Às vezes é pegar um aspecto desse e dar uma investida maior. Se é o ritual, aí o texto vem. Se é o cuidado. Se é o cuidado. Né? O cuidado também é algo bonito de se pensar. Acho que é o ritual, a gente falando desde que ela evoca o texto aqui até quando vem a Elsa, seria um grande momento de evocação, assim. Primeira evocação da história que a gente estava fazendo com Tristan e Isolde, do Wagner, assim, era um momento que a história parecia que saía do bueiro mesmo.
gente precisa afinar ainda essa música, e depois a evocação dessas imagens das guerrilheiras, a evocação dessas memórias, né, desses documentos, e até chegar ali na evocação dessa pessoa que morreu, né? Parece que são 3 cenas que ligam uma na outra, assim, que parece que tem esse caráter do evocar, assim. E aí, em seguida, vem essas caráter imagens aqui, né? Que a gente vai colocar aqui dessas mulheres e falar da questão da justiça, né? Da justiça que... Agora, você me fez lembrar, agora que você foi com o facão ali e tirou o que estava aprendendo, a história, né, destampando, melhorou muito. Mas ainda você pode ter uma atitude mais precisa. Tipo, não dá para você bater ali E não rasgar. Não. Entendeu? Não deu. Aí você tem que E é isso. Olha a faca, agora você tira para ficar evidente. Olha, eu estou desamarrando a história. São tantas lutas e dramas, são histórias constantes. Qualquer dia contará de outros muitos personagens, as passagens, as coragens, são sementes espalhadas nesse chão. E você, em relação assim, a essas mulheres, o que mudou na tua relação com elas nesse processo, depois da estreia? Eu estou mais próxima. Então, estou mais próxima do que eu estive, assim, né? Apesar de ter... Quanto mais eu me relaciono, eu vou mais me relacionando com o material, mais me relacionando com as imagens e tal. Mas, sendo bem sincera, eu acho que ainda falta mais, sabe? Eu acho que falta mais eu me aproximar delas e me atravessar também por elas, assim. Eu ainda sinto que é muita coisa, né? São muitos nomes, são muitas pessoas que a gente traz. E eu fico, realmente, como atriz, num lugar de mediar o quanto isso
me atravessa profundamente ao ponto de eu ficar muito, sabe, carregada de emoção, assim, ou, tipo, segurar um pouco pra poder passar a mensagem, assim, sabe? Eu fico meio que dando uma controlada nessa emoção, assim, mas eu acho que também com o tempo, cada vez mais eu vou me aproximando, cada vez mais pra que faça com que isso me atravesse um pouco mais também, sabe? E essa cena final, que é a cena que eu tô com elas ali no escritório, né? É uma cena que eu também estou, que é essa cena que eu falei que a gente tá mudando, né? Que eu também estou me apropriando desse lugar, assim. Ruth Alves de Oliveira, Emily Chamin, Inês Barros de Almeida, Yara da Silva, Eunice Machado, Terezinha Fernandes, Maria de Lourdes Nunes, Ana Maria Toboi, Lídia de Castro Santiago, Maria das Graças Fonseca, Hélia Terezinha de Ávila. Daqui eu ouço os carros, as pessoas, eu sinto o peso dos prédios que edificam na minha cabeça. Às vezes não. À noite, dá pra ouvir o mar. Tá ouvindo? Os intervalos, eles são constantes. Se repete. Tem sempre uma onda que canta pneu e depois, bum, vem a tempestade. Veja, isso aqui não é um mar. Mas eu tô me acostumando. Eu sempre lembro do mar. A cada 7 minutos eu lembro do mar. Veja, tem um teto de cimento. Tá sentindo o cheirinho? É gostoso, assim. Eu me sinto conectada com todas essas áreas. Eu gosto de falar com elas. Eu gosto de juntar essas memórias, esquecidas, apagadas. É um ritual, é bonito. E de tudo que essa cidade descarta, eu ainda consigo ver coisa bonita. O mar, eu vejo o mar. Daqui, eu vejo o mar. A cada 7 minutos, eu vejo o mar. Isso aqui me protege de quem não sabe o que é memória, o que é história. E de tudo que essa cidade descarta, ainda dá pra ver coisa bonita. Eu danço com elas. Eu danço com todas elas. Quando